Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Com a graça de Deus, iniciamos mais uma transmissão. Quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que têm compartilhado as nossas transmissões, quer compartilhando nosso link ou também abrindo uma sala de vídeo na sua página no Facebook. Muito obrigado a você que tem compartilhado as nossas mensagens. Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos buscar ao Senhor com fé, crendo que Deus ouve as nossas orações e que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Muitas vezes nós não compreendemos os desígnios de Deus, nós não compreendemos os propósitos divinos, mas sabemos que Deus tem sempre o melhor para nós que somos o seu povo. Oremos. Pai, graças nós te damos, ó Deus, por esse dia, e obrigado, ó Pai, pela convicção que temos de que o Senhor ouve as nossas orações. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha cuidar da Jaqueline, oramos pela sua saúde, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, a saúde da tua filha. Oramos, ó Deus, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos esse tempo difícil, esse período de adversidade. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, por aqueles também, ó Pai, que já estão sofrendo de privações de recursos. Peço, ó Pai, que o Senhor venha suprir a mesa do teu povo, cuidando, ó Deus, das necessidades daqueles que amam ao Senhor. Ó Pai, nós oramos também pela tua igreja. Clamamos, ó Pai, a tua bênção para aqueles que estão desanimados, abatidos. Renova, Senhor, as forças, restaura, Senhor, a fé. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha também nos abençoar no retorno das nossas atividades presenciais. Que o domingo seja um domingo de festa, de celebração, de alegria, para a glória do teu nome. Toma, Senhor, a tua igreja em tuas mãos. Fortalece, Senhor, a nossa fé e que agora o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero então convidá-los para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 13, do versículo 17 ao versículo de número 19. Provérbios 13, de 17 a 19, o tema da nossa mensagem dessa noite é o seguinte: 6 verdades que acompanham o justo. 6 verdades que acompanham o justo. Vamos ao texto da palavra de Deus, Provérbios 13, de 17 a 19. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Meus amados irmãos, o justo, ele não somente é reconhecido por aquilo que ele professa, mas o justo também ele é reconhecido por aquilo que ele faz. A nossa fé e a nossa ação devem caminhar de mãos dadas. Nós precisamos evidenciar por meio da prática, da atitude, aquilo que nós cremos e professamos ser. Se de fato fomos justificados, alcançados pela graça de Deus, pertencemos ao povo do Senhor, as nossas atitudes elas precisam ser condizentes com aquilo que nós somos. Essa noite eu quero compartilhar à luz desse texto 6 verdades que acompanham o justo, que identificam o justo, que mostram que de fato tivemos a nossa vida alcançada pela graça de Deus. A primeira verdade que eu destaco à luz desse texto é que o justo ele fala a verdade. O justo é aquele que fala a verdade. Eu fundamento essa minha argumentação justamente no início do versículo 17, quando a palavra de Deus diz: o mau mensageiro se precipita no mal. Na antiguidade, o mensageiro era alguém de confiança.
era uma pessoa contratada para levar uma mensagem a uma outra cidade, a um outro lugar ou a outros destinatários. A responsabilidade do mensageiro era guardar a palavra e transmiti-la da forma mais correta possível. O bom mensageiro era aquele que falava a verdade, que não distorcia a mensagem. O bom mensageiro era aquele que era digno da confiança daquele que havia contratado o seu serviço. Tomando como base essa figura, o autor sagrado nos chama a atenção e nos exorta no sentido de termos o compromisso de falarmos sempre a verdade. A Bíblia nos diz que Satanás, ele é o pai da mentira. E toda vez que nós mentimos, infelizmente nós estamos nos assemelhando a ele. Não existe boa mentira. Toda mentira ela é maligna. Nós nunca podemos encontrar na mentira uma alternativa para a resolução dos nossos problemas. A verdade muitas vezes é dolorida, mas ela precisa ser dita com sabedoria, com prudência, mas nós não podemos abrir mão de dizermos sempre a verdade. Eu gostaria nessa noite que você pudesse avaliar as suas atitudes, que você viesse a refletir sobre o seu comportamento. Você é alguém comprometido com a verdade? Você tem tratado os seus problemas, as suas lutas, as suas adversidades, sempre falando a verdade? Pois bem, o texto nos mostra, amados irmãos, de uma forma muito clara, que o justo, ele tem como sua companhia a verdade. A segunda lição que nós aprendemos nessa noite, meus amados irmãos, é que nós devemos ser fiéis em nossos compromissos. O justo é alguém fiel aos seus compromissos. Eu ainda no versículo 17 fundamento essa minha tese. Vejam vocês que diz o texto: o embaixador fiel é medicina. O embaixador era aquele que representava uma autoridade, um rei, um determinado governante. Aonde ele se fazia presente, ali ele representava a autoridade que o havia comissionado. E ele deveria ser fiel nas suas tarefas, ele deveria ser competente no exercício das suas atribuições. E quando o embaixador era fiel no exercício das suas tarefas, ele trazia a cura para o lugar aonde ele estava, ele apresentava bons resultados para o lugar aonde ele se fazia presente. Ele era uma bênção para aquele lugar. Da mesma forma, podemos entender à luz dessa figura que o justo, quando ele é fiel nos seus compromissos, responsável com as suas atividades, competente naquilo que ele faz, ele é uma bênção, ele faz a diferença, ele traz prosperidade para o comércio, para a empresa na qual ele presta os seus serviços. O justo, ele foi chamado para ser fiel. Nós não podemos ser preguiçosos, negligentes, e constantemente eu tenho falado sobre esse assunto, porque de fato o livro de Provérbios nos chama a atenção para essa responsabilidade. Não é este um assunto que a gente trata sempre, mas nós podemos observar as abundantes exortações que nós encontramos nesse livro de sabedoria acerca da responsabilidade que devemos ter com as nossas atividades profissionais. E eu gostaria que você nessa noite pudesse se avaliar. Faça um autoexame. Como você é profissionalmente? Você é digno de confiança? Você é responsável? Você tem sido honesto, reto em tudo aquilo que você faz? Muitas vezes, até mesmo quando fazemos corpo mole no trabalho, nós muitas vezes saímos para fazer uma tarefa e demoramos para cumpri-la, nós estamos roubando quem nos paga, nós estamos enganando a pessoa para a qual nós prestamos serviço. Considere essa verdade. O justo, ele é fiel, ele é competente e ele honra sempre os compromissos que ele acorda. A terceira verdade que acompanha o justo, meus amados irmãos, à luz desse precioso, belíssimo texto, é que o justo, ele jamais rejeita a instrução. Vou repetir: o justo
jamais rejeita a instrução. Versículo 18 diz o seguinte: pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. Aquela pessoa que se acha muito sábia, inteligente por demais, que se acha superior aos demais, tomado este pela arrogância, pela soberba e pela altivez de espírito, rejeita qualquer tipo de orientação, qualquer tipo de conselho. E por consequência disso, a vergonha e a pobreza o acompanham. Mas o justo, por sua vez, ele é maleável, ele tem o coração inclinado ao ensino, ele gosta de aprender, ele tem prazer em ouvir instruções. Ele sabe que, na verdade, necessita do aprendizado. Ele entende que precisa receber bons conselhos para ter bom êxito na sua vida. E por consequência disso, meus amados irmãos, o justo, ele tem o coração inclinado ao conhecimento. Pois bem, nós aprendemos aqui uma terceira verdade, que a instrução, o conhecimento acompanham a vida do justo. O justo, por mais idoso que possa ser, jamais se coloca na condição de não querer aprender mais. Enquanto aqui nós vivermos, precisamos entender que seremos eternos aprendizes. Sempre existirão lições que nós devemos aprender. Portanto, não sejamos tomados pela arrogância, pela jactância maligna, de pensarmos que já sabemos tudo, que já conhecemos tudo. Principalmente a partir do momento que a gente adquire uma certa idade, possui um certo grau de conhecimento, esse tipo de sentimento de arrogância, de altivez, começa a sondar o nosso coração. E aí nós estamos inclinados à ruína, à vergonha e à pobreza. Pois bem, meus amados irmãos, o justo tem como sua companhia o ensino. Ele tem sempre a disposição em querer aprender. A quarta lição que nós aprendemos sobre uma verdade que acompanha o justo sempre em sua jornada é que o justo ele aceita com alegria a repreensão. O justo ele aceita com alegria a repreensão. Versículo 18 diz o seguinte: mas o que guarda a repreensão será honrado, mas o que guarda a repreensão será honrado. Eu sei que não é fácil sermos repreendidos. Eu sei que ninguém tem prazer em ser advertido, ser chamado a atenção. Nós não gostamos desse tipo de situação. Muitas vezes nós nos sentimos até humilhados quando alguém nos repreende e nos corrige. Mas o texto nos chama a atenção para que nós tenhamos hoje uma nova disposição, uma nova mentalidade acerca da repreensão. Precisamos acatar a repreensão feita amorosamente, com todo carinho e com todo o apreço. Quando você observar que uma pessoa quer o seu bem e lhe repreender porque visa construir algo bom em você, não se justifique, não reclame, não seja soberbo e arrogante, mas antes, aceite com alegria a repreensão. Entenda que esta é uma forma de Deus cuidar de você. Entenda que a repreensão vinda dos lábios de uma pessoa sábia, na verdade é a demonstração do zelo do Senhor pela sua vida. Receba a admoestação, a repreensão com alegria. Desarme o seu coração. Baixe suas resistências. E quando alguém lhe exortar, lhe corrigir, veja o cuidado de Deus com a sua vida. A quinta lição que nós aprendemos nessa noite sobre as verdades que devem acompanhar a vida do justo é que o justo precisa ter sempre esperança. O justo precisa ter sempre esperança. Essa verdade acompanha o justo em toda a sua jornada. O versículo 19 diz o seguinte: o desejo que se cumpre agrada a alma. Amados irmãos, nós não podemos jamais perder a esperança, perder a fé. Nós precisamos acreditar que dias melhores virão.
Nós devemos abandonar o pessimismo, o negativismo. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas sem esperança, sem fé, tomados pela incredulidade, pela falta de perspectiva quanto ao futuro. Amados irmãos, não vamos desanimar. Nós estamos encarando os momentos mais difíceis da história da humanidade. Mas nós não podemos perder a fé, nós não podemos ficar abatidos. Eu sei que estamos vivendo tempos difíceis, mas é hora de nós buscarmos ao Senhor, é hora de clamarmos ao Senhor, pedindo ao Senhor que venha renovar as nossas forças, restaurar a nossa alegria. Meus amados irmãos, eu estou vivendo, posso dizer assim, na prática, essa expressão que nós encontramos no versículo 19, que o desejo que se cumpre agrada a alma. Quantas e quantas, melhor dizendo, devocionais eu disse aqui, olha, está chegando o dia de nós voltarmos, está chegando o dia de nós nos reunirmos presencialmente de novo, e aí está, domingo está às nossas portas, com a graça de Deus, a igreja vai voltar a se reunir presencialmente, e isso tem agradado o nosso coração, tem alegrado a nossa alma. Portanto, meus amados irmãos, o justo é aquele que tem esperança. A esperança fortalece a sua alma, renova a sua fé. Nós não podemos cair no pessimismo, nós não podemos ser desanimados, pelo contrário, precisamos buscar no Senhor o renovo das nossas forças. E por último, a sexta e última verdade que acompanha sempre o justo. O justo, ele sempre faz o bem. O justo sempre faz o bem. O texto diz: mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. O insensato é aquele que despreza a sabedoria divina, que despreza os preceitos de Deus, anda conforme a sua própria vontade, faz o desejo do seu coração, não atenta para a necessidade do aflito. O insensato pensa somente em si. E por consequência disso, o insensato nunca se afasta do mal, nunca se distancia da maldade. O justo não. O justo tem um compromisso com a prática do bem. O justo, ele é evidenciado pelo amor. Ele ama, ele faz o bem, ele cuida, ele assiste ao necessitado, e a bondade o acompanha sempre. Gostaria que você pudesse refletir agora. A bondade tem sido uma característica visível na sua vida? As pessoas identificam você como uma pessoa boa? Pense nisso. 6 verdades que vimos nessa noite acompanham o justo aonde quer que ele esteja. Primeiro, o justo, ele fala a verdade. Ele é fiel nos seus compromissos. Ele jamais rejeita a instrução. Ele recebe com alegria a repreensão. Ele tem a esperança e sempre faz o bem. Que Deus os abençoe e que essas verdades acompanhem sempre a nossa vida. Vamos orar? Pedindo ao Senhor Deus que nos abençoe. Pai, obrigado por esta palavra. Graças nós te damos, Senhor, porque aprendemos nessa noite que algumas verdades devem acompanhar a nossa vida, e nos ajude, Senhor, jamais nos separarmos delas. Pedimos que o Senhor nos dê uma noite de paz. Renova, Senhor, as nossas forças. Abençoa-nos, ó Deus, em tudo aquilo que vamos fazer. Guarda, Senhor, o nosso lar. Abençoe, ó Deus, aqueles que fazem a Tua obra, ó Deus, os pastores, missionários, aqueles que servem a Tua igreja. Ajuda, Senhor, os necessitados. Acode, Senhor, os aflitos. Ó Pai, protege os idosos, as nossas crianças. Livra, ó Deus, aqueles que prestam serviços essenciais à nossa sociedade de todo perigo, de todo mal. Nós oramos com fé, crendo na Tua bondade, no Teu amor, no nome de Jesus. Amém.